Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, alguém que tinha tudo para ser uma vítima, um fracassado, um derrotado, foi o mais ilustre, porque ele invocou o nome do Senhor, porque ele creu, porque ele buscou. Deus concedeu o que ele pediu. E eu pergunto, você crê que Deus também vai conceder o que você pedir? Você crê que o Senhor está aqui? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O nome tem muita relevância na cultura judaica. Já visto que os patriarcas da nação tiveram o seu nome alterado, mudado pelo próprio Deus. Nós encontramos um Abrão, que o próprio Deus muda o seu nome para Abraão. Abrão era um nome idólatra, que significa pai das alturas, não é? Voltada às divindades de Ur dos caldeus. Deus muda o nome dele então para Abraão, que quer dizer pai de multidões, pai das nações. Aí o Abraão vai ter o seu filho Isaque, depois o Isaque gera dois filhos, o Esaú e o Jacó. E aí lá na frente, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. Jacó tem um encontro com Deus e Deus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: é Jacó. E o Senhor diz: a partir de agora você não vai mais se chamar Jacó. A partir de agora o seu nome será Israel. E é o nome que será dado à nação, ao povo de Israel. Israel, então, sabendo da relevância, da importância que o nome tem, você conhece a história dele, né? Ele teve por esposa a Lia, ou Leia, dependendo da sua tradução, e também a irmã dela, Raquel, e também as servas de cada uma delas. Então, a princípio, ele tem filhos com a Lia, com a Zilpa, com a Bila, mas a Raquel é a última a ter filhos. E aí a Raquel tem o primeiro filho, que é o José. Depois, tempos depois, a Raquel vai ter um segundo filho, que é o Benjamim. Mas quando Raquel tem esse segundo filho, o parto foi complicado, foi um parto difícil. Israel não estava presente na hora, e quando ele chega, ele pergunta qual o nome que ela deu, porque após dar à luz aquele segundo filho, Raquel morre. E por ter sido um parto difícil, ela dá ao menino o nome de Benoni. E Benoni quer dizer filho da minha dor. E aí, quando Israel chega e toma conhecimento disso, ele diz: não, o nome desse menino não vai ser filho da minha dor. O nome dele será Benjamim, filho da minha destra. Ele muda então o nome da criança, do menino, e o menino passa a se chamar Benjamim. Muito bem, o nome então na cultura judaica tem relevância. No caso aqui que acabamos de ler, foi também um parto difícil.
E o texto deixa claro que a mãe deu o nome ao filho de Jabes. E o texto deixa claro que ela disse que deu a luz a ele com dores. Jabes, se você quiser anotar, filho da minha aflição. Então imagina uma criança crescer com o nome desse, sabendo que causou dor à mãe. Ele poderia crescer traumatizado, ele poderia crescer pensando, por que eu tive esse nome? E a propósito, por falar em nome, você sabe que o meu é Jean Kardec. Deixa eu aproveitar o gancho e lhe contar. Na época, no Piauí, meu nome seria Jean Carlos. Jean é com J, não é? Seria Jean Carlos. Conta minha mãe que uma vizinha pergunta para ela, como é que vai ser o nome do seu filho? E minha mãe diz, Jean Carlos. Ela, que nome bonito. E a vizinha grávida também. E aí, nasce o filho da vizinha 15 dias antes de eu nascer. E a vizinha coloca, sabe qual é o nome do filho dela? Jean Carlos. E aí minha mãe, quando ficou sabendo, não acredito nisso, roubou o nome do meu filho. Aí uma outra vizinha deu a ideia, por que você não coloca Jean Kardec? Minha mãe não era espírita, nunca tinha ouvido falar do Allan Kardec. E ela, quando ouviu, achou bonito. Aí o meu nome Jean é com G e o Kardec é diferente do Kardec do Allan Kardec. Porque o Kardec do Allan Kardec começa com K e termina com C mudo. Já o meu nome começa com C e termina com KY. Olha só, Jean Kardec de Oliveira Costa. Muito bem. Aí, quando eu comecei no ministério, eu usava o Jean Costa. Aí, passei um tempo aqui em São Paulo, depois fomos a Natal. Chegando lá a Natal, o pastor Daniel Palharim, lá nós tínhamos programa de TV, de rádio, ele falou, pastor, usa Jean Kardec, porque o Kardec chama atenção, vai despertar a curiosidade das pessoas, vão querer lhe assistir, lhe ouvir, não é? Chama atenção, chama mais atenção do que Costa. Eu falei, sim senhor, vamos lá. E de fato, teve gente que foi à igreja querendo me conhecer, porque chamou atenção o nome, chamou atenção, Jean Kardec. E tinha gente me perguntando, pastor, você era espírita? Sua família era espírita? Sua mãe era espírita? Como é que é esse negócio? Eu falei, não, ninguém é espírita, não. Aí, várias vezes o pastor João Henrique Palharim, Kardec, por que uma mãe coloca, um pai, uma mãe coloca o nome de Kardec num filho, meu Deus? Aí um belo dia ele vai lá em Natal, e estávamos lá os pastores, ele pergunta, meu filho, fala o teu nome completo. Aí o Jean Kardec de Oliveira Costa. Ele, Oliveira, meu filho, azeite, óleo, unção, glória. Deus mudava o nome de todo mundo na Bíblia. Estou mudando o teu, tá? A partir de hoje, Jean Oliveira. Eu, sim, senhor, pastor. E aí de lá para cá, já tem alguns anos, Jean Oliveira. Mas voltando, o Jabes aqui então, ele poderia ter crescido com complexo. Afinal de contas, que nome, não? Aquele que causa dor, aquele que causa aflição. Ele poderia ter crescido traumatizado, ele poderia ter crescido com complexo de inferioridade. Eu não sei se você conhece alguém que é meio vitimista. Você conhece gente assim? Não. Tem pessoas por aí que se vitimizam de tudo, não é? Nós encontramos na Bíblia também. Por exemplo, quando Deus fala com Gideão, nós vemos o Gideão a princípio, não porque a minha tribo é a menor, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Complexa inferioridade, se rebaixando, não é? Se rebaixando. Mas esse pensamento vitimista, até os nossos dias, ele assola a sociedade. E o negócio é tão sério, preste atenção nisso, que essas ideias aí, olha a escalada que o negócio deu. Nós vivemos em tempos que tem gente que defende o seguinte, o bandido, ele é uma vítima da sociedade, coitado. Ele roubou um celular porque ele não tinha dinheiro para comprar. Que mal tem? Que mal tem? Isso é crime. Isso é pecado. Porque Deus deixa claro para não cobiçar nada daquilo que é do outro. Quem está entendendo, diga amém. Esse pensamento tortuoso, deturpado, distorcido, não agrada a Deus. Então hoje tem gente que diz que o bandido é uma vítima da sociedade, ele matou, ele roubou,
Hoje nós estamos vivendo um negócio que está tão deturpado que se tem ministro do Supremo Tribunal Federal defendendo o desencarceramento em massa de presos, sob o argumento de que, coitado dos presos, estão lá aos milhares, aos montões nas cadeias e as cadeias lotadas, coitado deles, estão lá em condições desumanas. Dá vontade de dizer, leva para a tua casa, dê comida, bota debaixo do teu teto, bota lá um estuprador para dormir no quarto do lado da tua filha, bota lá gente que assaltou a mão armada para dormir na tua garagem. Quem está entendendo como a escala... Por que eu estou falando tudo isso? Porque houve no coração de Jabes, em primeiro lugar, uma mudança de entendimento. Embora o nome fosse um nome não tão palatável, não tão agradável, o texto diz que ele foi o mais ilustre. O que é ilustre? Se você pegar no dicionário, ilustre é alguém nobre, ilustre é alguém honrado, ilustre é alguém nobre, ilustre é alguém que tem mérito. Mas como que alguém que um nome pesado, um nome que não é agradável, se torna o mais ilustre, se destaca? Em primeiro lugar, ele não se conformou com aquela situação. Em primeiro lugar, houve aqui dentro uma mudança de pensamento. Está escrito, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro tem que haver uma mudança aqui de entendimento aqui dentro. Se não houver uma mudança de entendimento, nada vai mudar à volta. Primeiro mudamos os pensamentos, depois a situação à nossa volta vai mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus tem para nós, a vontade dele para nós é boa, é agradável, é perfeita. Nós temos que acreditar, Deus tem o melhor para mim. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus tem o melhor para você. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o maior interessado em te abençoar é Deus. Deus quer ver você feliz, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar paz, quer te dar alegria, Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, a obra das suas mãos. Deus quer que você viva nessa terra uma vida vitoriosa e uma eternidade inteira com Ele. Só que nós temos que querer também. Nós temos que fazer também a nossa parte. Não adianta Deus querer se nós não quisermos. E a primeira coisa a mudar é a mudança de pensamento e compreender, eu vou usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é para você também. É para você, Deus não faz acepção de pessoas. Agora tem gente que pensa que nasceu para sofrer. Tem gente que pensa que nasceu para derrota, para miséria. Tem gente que não consegue compreender quando Deus permite vir as aflições. Não é porque Ele quer ver o teu mal, você ser destruído, afligido. Ele quer ver você orando e clamando. Ele quer fortalecer a tua fé. Ele quer que você tenha testemunho para glorificar o nome dEle. Agora tem gente no momento da angústia. Cadê o Senhor que está deixando isso? Por que o Senhor permite? Ele vai permitir. O Senhor deixou claro, no mundo nós teremos aflições, mas Ele mesmo diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele quer que nós vençamos também, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jabes então compreende, embora eu tenha este nome, aquele que causa aflição, embora quando do meu nascimento minha mãe tenha tido dor e aflição, eu não serei objeto de aflição na vida de mais ninguém. Eu vou ser a bênção na minha casa, na minha família. Eu vou ser a bênção onde eu estiver. Eu vou ser a diferença. E ele então começa, diz aqui o versículo 10, você está aí comigo? 1 Crônicas 4, versículo 10. O texto diz que ele invocou o Deus de Israel. Minha gente, se você não orar, ninguém vai orar por você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Nós encontramos ao longo da Escritura diversas vezes o próprio Deus despertando o seu povo para o buscar. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Salmos, invoca-me no dia da angústia, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós encontramos no Salmo 116, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Se você procurar no livro dos Salmos, a expressão invocar a Deus, você vai encontrar dezenas. Nós encontramos no livro de Jeremias,
Deus usando o profeta para dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora, só invoca a Deus, só busca a Deus quem crê em Deus, quem acredita. Nós servimos o único e verdadeiro Deus que é vivo, que é poderoso, que é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. E nós temos que acreditar. O que limita o agir de Deus é a nossa falta de fé. Nós encontramos no Evangelho, eu já até preguei esses dias atrás, se você ler, por exemplo, Marcos capítulo 6, está escrito no versículo 5, que o Senhor Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou a poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, porque estava admirado a incredulidade deles. Não é que ele não queria, ele queria, mas ele estava impedido por causa da incredulidade. Ele queria curar a todos, mas nem todos foram curados. Ele queria salvar a todos, mas nem todos foram salvos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quem se aproximou com fé, viu ele operar maravilhas. Nós encontramos um pai em desespero, em angústia, porque viu o jovem filho desde criança. O demônio jogava na água, jogava no fogo, ele leva os discípulos não têm autoridade para repreender, ele então vai até Jesus. E ele diz ao Senhor: se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude. E o Senhor Jesus responde na hora: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. E o Senhor repreendeu o demônio, e o moço foi liberto. Nós encontramos, por exemplo, um cego Bartimeu que é colocado diante do Senhor, que clama, mandam ele calar a boca, mas ele clamava cada vez mais. O Senhor manda chamá-lo e pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. E em seguida o Senhor diz: veja. Nós encontramos no Evangelho uma mulher que deixa em casa uma filha terrivelmente endemoniada. Ela sai da sua cidade, ela sai do seu estado, ela sai da sua nação, ela vai atrás de Jesus, porque ela crê: o Senhor vai libertar a minha filha. Ele não precisa estar aqui, ele só precisa liberar a palavra, ele só precisa falar, porque o milagre vai acontecer. E ela vai ao Senhor, e nos diz o texto que ela vai clamando, e o Senhor andando, porque o Senhor conhece o coração de cada um, não é? Ele vai andando, e a mulher clamando, e ela clamava de uma tal maneira que os discípulos diziam: Senhor, manda ela calar a boca, ela está incomodando já, ela está enchendo a paciência, manda ela se calar, embora. E a mulher clama, o Senhor não responde. Sabe o que ela faz? Ela corre na frente. Você já viu aquela expressão correr atrás? Diga para a pessoa que está ao teu lado: tem que correr na frente, viu? Quem corre atrás fica atrás. Ela correu, foi na frente, se ajoelhou aos pés do Senhor, pediu socorro, pediu ajuda, clamou por misericórdia. Ela ouve o Senhor dizer: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia ter se ofendido. Ela poderia ter dito: que isso que o Senhor está falando comigo? Que absurdo! Como é que o Senhor tem coragem? Só para você entender o contexto, tá? O cachorro está para eles como a barata está para nós. Só para você ter uma noção do que o Senhor está falando. Pastor, por que disso? Porque Jesus não dá ponto sem nó, porque ele conhecia o coração daquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher estava determinada, e ela não ia desistir, e ela não ia recuar, e ela ia perseverar. Tem gente que desiste tão fácil. Tem gente que no primeiro obstáculo desiste. Se orou um dia, não recebeu, para de orar. Fez uma campanha, não recebeu, para de fazer. Entregou um currículo, não abriu a porta de emprego, para de buscar. Ô querido, diga para a pessoa que está atrás: para de ser molenga, para de dar desculpa, continua orando, continua perseverando, continua buscando, não se vitimize. Se fosse nos nossos dias, ela ia dizer: Senhor, mas eu sou mulher, coitada de mim. Esses dias uma irmã disse: ô pastor, mas você sabe que mulher não tem voz na igreja? Eu, como? Mulher não tem voz? Minha esposa prega. A líder do diaconato é mulher, a líder do coral é mulher. Ó, a maioria aqui é mulher. Olha aí, ó, quantas evangelistas, diaconistas, tudo mulher. Como mulher não tem vez, não tem voz, não é? Deus usa quem quer do jeito que ele quer. Mas é o sentimento. Aquela mulher não se vitimizou, não. Ela respondeu com sabedoria: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ela ouviu o Todo-Poderoso dizer: ó mulher, grande é
a tua fé. Seja isso feito conforme você creu. Quando ela voltou para casa, a filha estava liberta, não tinha mais nenhum mal. Oh, querido, creia, porque o Senhor quer transformar a tua vida. Creia, porque Ele quer operar obras maravilhosas. Nós encontramos no Evangelho um centurião que vai ao Senhor, intercedendo pelo seu criado que está doente. O Senhor diz: eu vou lá, vou à sua casa, vou dar saúde. Eles não precisam. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Diga somente uma palavra. E é o único versículo, a única vez está escrito que o Senhor ficou maravilhado da fé daquele homem, a ponto de dizer: nem todo Israel eu vi tanta fé. Olha que coisa tremenda. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: tem fé aí dentro? Tem fé aí dentro? Você consegue acreditar que Deus tem poder para mudar a tua vida, a tua história? Você consegue acreditar que além dele ter poder, Ele quer fazer? Você consegue acreditar que além dele ter poder, Ele querer fazer, tudo vai acontecer? Essa era a fé do Jabes. Essa era a fé do Jabes. Ele não era crente 6 horas não, viu? Não é pecado pedir oração não, tá, minha gente? Não é pecado pedir oração não. Nós vemos Jesus pedindo oração aos discípulos. Pelo menos 5 a 6 cartas de Paulo, ele pede: orem por mim. Não é pecado pedir oração. Orem por mim, eu oro por você também. Não é? Agora, o problema do crente 6 horas é que ele pede oração para os outros, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo assume a posição de oração. Ah, vai para a igreja? Você ora por mim? Você ora por mim? Ah, não, estamos numa campanha. Se apresenta a minha vida. Mas ele mesmo não vem orar, vem quando dá, vem quando pode, não faz uma campanha, não assume compromisso com Deus. É crente 6 horas. Pergunta para a pessoa que está até lá: você não é assim não, né? Nada, pastor, sou nada, eu estou comprometido com Deus, eu sou um Jabes, eu oro, eu creio, eu clamo, eu invoco, eu persevero. O Jabes então crê, ele então invoca a Deus, ele então clama. E aqui no versículo 10, você está aí? 1 Crônicas 4, versículo 10, ele vai fazer alguns pedidos, não é? Para ser mais preciso, 4, e esses 4 pedidos que ele faz, não é? Todos nós também precisamos. Ele diz assim, porque o texto diz, versículo 10, porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, primeiro pedido: se me abençoares, muitíssimo. Ele não queria bicicleta velha não, viu? Ele queria muita bênção. Digo sempre, Deus não tem uma bênção para nos dar, Deus tem um pacote completo. Deus tem um pacote completo de bênção. Compreenda que aqui, nesse primeiro pedido, isso aqui ele não está se falando, por exemplo, de recursos financeiros, que vai ser o próximo, tá? Já já a gente fala. Mas quando ele pede para Deus o abençoar muitíssimo, nos diz o livro de Provérbios, Salomão fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E essa riqueza, compreende, não se limita a dinheiro, vai muito mais além. Tem coisa que o dinheiro compra, mas tem muitas outras que não há dinheiro no mundo que compre. Não existe prata, não existe ouro, dólar, real que compre. Tem dinheiro no mundo que compre salvação? Não tem dinheiro no mundo que compre alegria, que compre paz. Quem está entendendo? Tem coisas que Deus nos dá, querido, e Deus tem salvação para você e para a tua casa. E Deus tem libertação. Já vi caso de gente que empenhou muito e muito dinheiro. Você sabe que tem uma guerra lá do outro lado do mundo, não é? Gente enfiando dinheiro de tudo que é lado. Mas até agora, cadê a tal da paz? A paz do Senhor não é ausência de guerra. A paz do Senhor é que habita aqui dentro e excede a todo entendimento. A salvação, a alegria da salvação é incomparável. O refrigério na alma é incomparável, a presença do Todo-Poderoso habitando em nós é indescritível, tremenda. E essa bênção transborda. Quando a bênção do Senhor vem sobre alguém, ela transborda. É o que nós vemos em Abraão, é o que nós vemos com Isaac, com Jacó, com José, com Davi. A bênção não parou neles, veio sobre eles e transbordou. Querido, Deus também quer te abençoar muitíssimo. Pastor, eu quero. Deus é o maior interessado em te abençoar, e Ele quer abençoar e muito. Abençoar a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, a tua casa, tudo o que você puser as mãos, Deus quer abençoar, e abençoar muito. Não é pouco não. Agora tem gente que a fé é pouca.
Até na hora de orar, ô Senhor, se o Senhor me der uma bencinha, se o Senhor abençoar aqui meu dinheirinho, para eu ter uma casinha, para andar num carrinho, tudo no diminutivo. Ô meu irmão, Deus é grande, Deus é poderoso, aumenta essa fé. O que limita o agir de Deus é a nossa fé. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Nós vemos vários exemplos, você lê Josué 2, quando Josué envia dos 2 espias lá a Jericó, e Raabe os esconde, leia lá depois o texto. A Raabe vai dizer, e olha que ela era prostituta do povo inimigo, ela vai dizer, o Deus de vocês é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra. Tenho ouvido falar de tudo que o Deus de vocês fez lá no Egito, como abriu o mar, o que fizeram com Seom e Og, rei dos amorreus. Eu sei, olha o que ela está falando. Deus entregou essa terra na mão de vocês. Não tem muralha no mundo que o segure. Vocês vão entrar e vão vencer. Isso é fé. No povo inimigo ela era uma prostituta. Leia Hebreus capítulo 11, ela se tornou heroína da fé. Olha que coisa tremenda, Deus mudou a vida dela. Diga para a pessoa que está atrás, se você não crê, ninguém vai crer por você. Deus transformou a vida da mulher, tem um passado inglório, tem um passado reprovável, mas ela creu em Deus, ela buscou a Deus, Deus livrou ela de morte, livrou a casa, livrou a família, Deus deu um marido para ela, um homem de bem, um homem honesto, ela teve nome, ela se tornou filha de Deus, ela entrou na genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Olha que honra, que transformação de vida. Como Deus a abençoou. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer nos abençoar e abençoar muito. Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Mas ele faz um outro pedido. O primeiro, ele quer muita bênção. Diga para a pessoa que está atrás, se você tiver fé para crer, Deus tem poder para realizar, viu? Deus tem poder para realizar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, pode sonhar que é de graça, viu? Sonhar não paga não, mas sonhe grande, não sonhe pouco não, sonhe alto, não é? Sonhe alto. Esses dias, um dos meninos aqui do louvor deu para um dos meus filhos um cartãozinho, não é? Que põe crédito para joguinho, um cartãozinho que você raspa lá, coloca o código no joguinho e aí consegue lá. E aí ele ficou tão feliz. E aí meu filho disse assim, ai, era um sonho. Aí o menino, tão pouco sonho? Só isso? Diga para a pessoa que está ao teu lado, sonhe alto, viu? Sonhe alto. Uma coisa é uma criança, né? Uma criança pequena, outra coisa é um adulto. Não olhe para baixo, olhe para o alto e acredite, Deus vai operar maravilhas. Amém? Muito bem. O segundo pedido, então, ele diz assim, olha o que ele pede. E os meus termos amplificados. Termos aqui, estamos falando de terra, tá? Termos aqui, estamos falando onde ele tinha a sua tenda, a sua casa, os seus rebanhos, as suas plantações. O que ele está pedindo? O que é termo amplificado? Ele está pedindo riqueza. Ele está pedindo prosperidade material, prosperidade financeira, não é? Ele é ambicioso, ele crê que Deus tem poder para o abençoar, não só com aquilo que o dinheiro não compra, mas também com aquilo que o dinheiro compra. Ele tem já alguma coisa. Ele diz, meus termos amplificar. Ele já tem alguma coisa, mas ele pede para Deus aumentar, fazer crescer, multiplicar. E algumas pessoas acham que é pecado pedir dinheiro a Deus. Pedir para crescer, para prosperar, para enriquecer, não é pecado, minha gente. O dinheiro não é bom nem mal, o dinheiro é necessário. O dinheiro é necessário. A questão é como usamos. Com sinceridade, é melhor ter roupa para vestir ou passar frio? Ter roupa, não? Ter comida para comer ou passar fome? Hoje, na hora do almoço, eu chegando na porta de casa, em Barueri, colocaram umas lixeiras grandes, mais ou menos dessa largura assim, dessa altura, com tampa, com rodinha embaixo, não sei se você viu, tipo de filme, sabe? Colocaram a cidade toda. E tem uma na porta da minha casa. E eu chego em casa para o almoço, lá na porta tem um casal, com uma criança pequena, da idade do meu, revirando o lixo, pegando as coisas do lixo. Na hora que eu vi aquilo, imediatamente entrei em casa e eu vi lá biscoito, eu já peguei na hora, porque eu tenho filho também, e entreguei para eles.
E eu falei, poxa, como eu queria ter mais para dar. Como eu queria ter mais, né? O problema não está no dinheiro, o problema está no coração do ser humano. Porque tem gente que é igual o tio Patinhas. Você já viu o desenho do tio Patinhas? É avarento, só quer para si, só quer para si. O Jabes não está pedindo só para si, não é? Ele quer prosperar do mesmo jeito que Abraão, que Isaac e Jacó deixavam bem claro, é o Senhor que está abençoando. Leia lá Gênesis capítulo 3, 13, como Deus abençoou Abraão, não é? Eu queria ter e quero ter e ter mais. O problema não é o dinheiro, é como ele é usado. Quem está entendendo, diga amém. Ele pode ser bem usado ou mal usado. Oro sempre para que Deus prospere a obra das suas mãos. Oro sempre para que Deus se enriqueça, porque você tendo, essa obra vai ser mantida. Vamos manter aquelas portas abertas, essa luz acesa. E aí você tendo, não é? Nós vamos fazer mais melhorias. Ao invés de ventiladores, não seria melhor um ar-condicionado? Um piso, em vez de um piso comum, um porcelanato bonito, poltronas todas novas, mas para tudo isso é necessário recursos. Quem está entendendo, diga amém. E quando o nosso coração está no Senhor, o coração não é avarento, o coração é generoso. Lá em Natal eu conheci um irmão, pense num homem generoso, milionário, muito rico. Ele andava de roupa comum, se olhava para ele, não dava nada por ele. Muitas vezes o vi de bermuda e chinelo, uma calça jeans. E aí ele veio fazer o curso de teologia conosco, e um belo dia ele disse, pastor, tem uma casa de recuperação ali no município tal, que eu ajudo. Será que era viável, possível a gente levar o curso de teologia para lá? E eu falei, claro, irmão. Conversei lá com os pastores e tal, fomos lá conhecer, marcamos o dia, fomos lá conhecer. Um sítio, 5.000 metros quadrados. Enorme o lugar. E aí ele me apresentou lá o pastor responsável, e aí conversamos, oramos, acertamos os detalhes, e aí eu comecei a dar lá as aulas do curso de teologia. Passei 2 anos. E aí, uma vez por semana eu ia, ministrava o curso de teologia, às vezes outro dia eu marcava com ele, a gente celebrava um culto, tudo mais. Aí eu ajudei o pastor lá a fazer a regularização junto ao cartório. E quando fomos no cartório registrar o estatuto, o pastor, estava eu e o pastor contou para o dono do cartório, esse imóvel foi fulano que doou para a instituição, 5.000 metros quadrados. Na hora que o dono do cartório ouviu, do fulano, conheço, fulano, esse aqui é conhecido. Uma mesa enorme, ele abre um mapa em cima da mesa, o mapa do município inteiro, ele diz, está vendo tudo isso aqui? Mais de 100 terrenos, é tudo dele. Olha só, não foi ele que falou, o terreno é meu, foi eu que doei, foi o dono do cartório que falou. Teve ocasiões ele me levar para orar na casa dele, ou mora na cobertura. Apartamento enorme, muito dinheiro, riquíssimo, mas ajuda, coração na obra de Deus, era pregador do telhado, ajudava outras obras missionárias, investia no reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o Jabes pede recursos, não é pecado pedir, o pecado é ser avarento, o pecado é colocar o coração no dinheiro. O Senhor Jesus deixa isso claro, não é? Mateus 6,24. Ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Mas nós encontramos na Escritura muita gente rica, que não se perdeu. Encontramos um Abraão, um Isaac, um Jacó, encontramos um José, encontramos um Davi, um Jó. No Novo Testamento, nós encontramos um José de Arimateia. Jesus foi sepultado no sepulcro de um rico. Cria em Jesus. Não é? Encontramos um Barnabé e tantos outros. Encontramos também gente que se perdeu. O próprio Senhor Jesus conta que morreu o rico e o Lázaro. O Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno. No mesmo lugar onde está Abraão, como rico, milionário, está um mendigo. Olha só que coisa, não é? Então não tem nada a ver a riqueza com salvação. Quem está entendendo, diga amém. Querido, Deus quer te dar tanto dinheiro para te usar, para abençoar a tua casa, a tua família, para você abençoar quem está à sua volta, a obra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só não pode deixar o dinheiro dominar, né? Se o dinheiro dominar, aí se perde.
Se der ouvidos à voz do inimigo, como Ananias e Safira deu, aí se perde também. Mas voltando aqui, segundo pedido, termos amplificados, crescer, prosperar. Terceiro pedido, e a tua mão for comigo. A mão do Senhor fala do poder do Senhor e do favor do Senhor. O que nós vamos fazer, né, praticamente tudo que nós vamos fazer, nós precisamos das mãos. Precisa da mão para segurar o microfone, né, passar aqui as páginas da Bíblia. Precisamos da mão para pegar as coisas, para comer, para beber água, assim por diante. Né? Se a nossa mão já é muito útil, quando nós vamos para a Escritura e nos deparamos com a mão do Senhor, vemos várias vezes, né, o favor de Deus estendido. Nós encontramos Isaías dizendo que a mão do Senhor não está encolhida. Se ela não está encolhida é porque ela está estendida. Nós encontramos Isaías dizendo, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esqueço de você. Eu tenho você na palma da minha mão, e a mão dele é grande, e a mão dele é forte, a mão dele é poderosa. A ciência hoje diz que o mundo tem 93 bilhões, o universo, de uma ponta a outra, Deus conta Paulo. Será que a mão dele é grande? Será que a mão dele é poderosa? E é ele que te guarda, que te livra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós encontramos várias vezes, por exemplo, no livro de Esdras, a boa mão do Senhor sobre mim, através da boa mão do Senhor sobre ele, ele teve acesso ao rei, ele fez pedidos ao rei, o rei concedeu o que ele pediu, ele saiu em paz, ele chegou em paz em Jerusalém, porque a boa mão do Senhor foi sobre ele, e o guardou, e o livrou, e abençoou. Oh querido, e o Senhor também está com a boa mão dele estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele compreende, o Jabes, que uma vez que a pessoa tendo a bênção de Deus, e muita bênção, você sabe quando a pessoa é abençoada, ela desperta inveja, não é? Se você ler, por exemplo, lá, falamos há pouco do Israel e do José, né? Leia Gênesis 37, José teve sonhos, está escrito no versículo 11, que os seus irmãos o invejavam. No tempo de Saul e Davi, depois que as mulheres cantam, Saul matou milhares e Davi 10 milhares, Saul começa a invejar Davi. Nós lemos no Evangelho de Marcos, escrito, que Pilatos bem sabia que os sacerdotes, por inveja, queriam crucificar Jesus. Então, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa que tem o favor de Deus, uma pessoa em que tudo que toca, as coisas fluem, acontecem, desperta inveja. E a inveja desperta raiva, e a raiva desperta ódio, e o ódio nada mais é do que o desejo de tirar a vida do outro. No caso de José, os irmãos não queriam tirar a vida dele. No caso de Saul, ele mesmo não quis tirar a vida de Davi por várias vezes. No caso do Senhor Jesus nem se fala, né? Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas ressuscitou. Compreendendo então todo esse contexto, é que Jabes faz o quarto pedido. E ele diz, e fizeres que do mal não seja aflito, afligido pelo mal. Amados, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Isso é o trabalho dele. Não é? Deus, para agir, nós temos que crer e pedir, clamar. O diabo, ele trabalha com legalidade. Se deu brecha, ele age. Se der uma brecha pequenininha, ele entra como escorpião. Se a brecha for maior, como serpente. Se for um pouco maior, como lobo, como leão, como dragão, destrói tudo. Então não pode ter brecha. Quem está entendendo, diga amém. Temos que vigiar. O Senhor Jesus alerta, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O diabo, ele anda ao derredor bramando como um leão buscando quem possa tragar. Ele espera a brecha, ele espera o calcanhar de Aquiles. Você já ouviu falar na história do Aquiles? Já ouviu falar da guerra de Troia? Não é? Resumindo, o Aquiles vai para a batalha, eles vão vencer os troianos. Né? Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Já ouviu falar em presente de grego? Tudo isso faz parte da mesma história, né? A batalha durou 10 anos, aí os gregos têm a ideia de fazer um imenso cavalo de madeira e deixar na orla da praia lá dos troianos. A Troia fica na atual Turquia. E eles pensaram que foi um presente dos deuses, só que eles entram dentro do cavalo.
E aí os troianos levam o cavalo, pensando, o exército grego foi embora, vencemos. Levam o cavalo para dentro da cidade. Na madrugada, os gregos saem de dentro daquele cavalo de madeira gigante e vencem a batalha. Mas conta a história que estava lá o Aquiles, né, na batalha, e aí um soldado disparou uma flecha que foi bem no calcanhar do Aquiles. Naquele tempo tinha armadura, só que não tinha sapato fechado. Você sabe que um militar hoje usa coturno. Coturno hoje tem bico de ferro, tem sola, coisa em volta, aquela coisa toda. Naquele tempo era sandália. Então a flecha caiu exatamente no calcanhar, e embora os gregos venceram a batalha, o Aquiles, que era um semideus na mitologia grega, morreu naquela batalha. Então o diabo, ele examina, ele procura o calcanhar de Aquiles. Qual é a fraqueza? Onde é que pode atacar? Por isso que nós temos que vigiar o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que pensamos. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que vigiar. Jabes, compreendendo, então, ele pede para que do mal não seja aflito, afligido. Oh, querido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que é conosco. E quando clamamos, Ele coloca sobre nós a armadura dEle. Ele coloca sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra. E no dia mau nós vamos resistir, estar de pé e vamos vencer. Quando Paulo diz lá em Efésios 6 sobre o dia mau, você já reparou que tem dia, parece que Satanás reúne os demônios e diz assim, chumbo grosso no fulano. Você já reparou que tem dia assim? Parece que o inferno inteiro se levantou contra a tua vida. Tudo errado, desde não dorme direito, já acorda virado e discute com a mulher, e derrama o café, e sai brigado, e entra no carro, o motorista fecha, e aquela... Parece que tem dia que o inferno se levanta, chumbo grosso. É por isso que nós temos que estar com a armadura de Deus, para resistir, para estar firme, para estar fortalecido. Por isso que a palavra diz, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Oh, querido, quando estamos fortalecidos, ainda que o inimigo se levante, ele se levanta é para cair, porque o nosso general é Cristo, ele está conosco, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente, é o Todo-Poderoso que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa, que nos dá vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E assim vai ser na tua vida. Deus quer te abençoar muitíssimo, Deus quer te prosperar em tudo, Deus quer que a mão dele esteja sobre a tua vida, Deus quer te livrar de todo mal, Deus quer conceder as tuas petições para que o nome dele seja glorificado. Diz a parte final do versículo 10, e Deus lhe concedeu o que ele tinha. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai te conceder também. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus diz, vamos lá comigo em João 14, nós vamos ler os versículos 13 e 14. O Senhor Jesus disse o seguinte, João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu já vi algumas pessoas orando e no final da oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não encontramos orientação nenhuma na Escritura, na Bíblia, para orarmos assim. A orientação aqui é clara, orar ao Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que o tudo que o Senhor diz no versículo 13, tudo quanto pedires. Esse tudo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 4, está escrito, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares com os vossos deleites. Minha gente, nós vivemos na geração da ostentação, ou não? Vivemos na geração, não é, que quer ter as coisas para ostentar que tem. Esses dias eu estava vendo um vídeo com a minha esposa, um monte de jovens sentados numa mesa, e aí quem estava filmando dizia, que celular você tem? Aí o jovem, um iPhone. Outro, que celular você tem? Um iPhone. Outro, que celular você tem? Um iPhone. Nada contra iPhone, tá? Todos tinham iPhone. Aí quem estava filmando perguntou, mas você vai embora de quê? Aí um, a pé. O outro, de ônibus. O outro, eu estou de bicicleta. Quer dizer, tem o iPhone do ano,
mas vai embora a pé. E assim tem gente que se preocupa ter... Pastor, mas é pecado? Claro que não, eu estou falando da inversão de valores. Gente que ostenta um celular que às vezes não tem nem crédito para fazer uma ligação. O celular é igual o pai de santo, só recebe, não é? Ué, que ostentação é essa? O mundo aí, as empresas aí descobriram isso. Por isso que lança 1, 2 celulares por ano, seja o iPhone, seja o Samsung, o Motorola, ou sei lá. O negócio agora é o smartphone, é o 5G, porque a pessoa tem que... Não, tem que ter o celular do ano, celular do ano. Não é só celular não, carro do mesmo jeito. Nós estamos em 2022, dá no máximo meio do ano, você sabe que a gente já está no final, mas no máximo meio do ano já lança o modelo do ano seguinte, é ou não é? Já lança o outro modelo. E aí é celular, e aí é carro, e aí é roupa, e aí é casa, apartamento, enfim. Porque descobriram isso. E muita gente é movida por isso. Você já viu alguém em rede social postar uma foto doente? Mal arrumado? Acabou de acordar, o cabelo esganhado, aquela coisa. Nada. Minha esposa está mostrando agora há pouco umas mulheres, um videozinho que aparecia a mulher normal, aí a mulher fazia assim para a câmera, com a mão tampava, e quando ela tirava, estava toda maquiada. Você olhava assim, você fala, não é a mesma pessoa, não é possível, não tem condição dessa criatura aqui ser essa outra aqui, normal, e a outra toda maquiada. Você fala, isso é modelo, isso aí é uma popstar. Ostentação. Não é? É disso que Tiago está falando. Agora, quando nós pedimos a Deus com fé, com sinceridade, quando nós compreendemos, Senhor, eu não quero ser uma represa, eu quero ser um rio que flui, represa, água parada, o rio flui. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Querido, o sol não brilha para ele mesmo, a árvore não come os próprios frutos. Deus quer abençoar você, para fazer de você um canal de bênção, para a tua casa, para a tua família, para quem está à tua volta, na casa dele. Ele quer te abençoar, para que através de você transborde, para que através de você o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, se você não crê nisso, quem vai crer? Se você não buscar a Deus, quem buscará? Se coloque de pé. Jabes entendeu. Embora 2 versículos, quantas lições, não? Quanta coisa. Mas tudo começou, aqui dentro, com a transformação de entendimento. Embora nascido gerando dor para a mãe, ele falou, não vou gerar mais dor para ninguém, vou ser motivo de bênção. Ele foi o mais ilustre de seus irmãos. Alguém ilustre, alguém nobre, alguém honrado. E assim o Senhor quer fazer conosco, quer fazer com você, para que através da sua vida, o nome dele seja glorificado. Talvez você chegou aqui hoje, está enfrentando tanta luta, tanta angústia, tantos problemas. Deus quer mudar essa história. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, mas eu estou enfermo. Deus tem saúde para me dar. Pastor, mas eu estou enfrentando uma depressão, uma crise de ansiedade. Deus vai mudar essa história. Pastor, mas minha família está arrebentada, o vício chegou, é cachaça, é bebida, é droga. Deus tem libertação para você e para a tua casa. Pastor, mas eu estou endividado, estou apertado, o negócio está difícil. Deus vai mudar essa história e você vai ter para dar em nome de Jesus. Deus vai mudar essa história. Jabes entendeu e creu, ele não se vitimizou, ele foi para a fé. Ele creu, e Deus quer ver um povo de fé. Deus quer ver gente que ora, que busca, que persevera. Gente que acredita, é do alto, é do Senhor, que vem toda a dádiva, todo dom perfeito. Tudo que eu preciso virá, é do Todo-Poderoso. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.